Fala galerinha, tudo beleza, gente? Meu nome é Matheus e como você já deve saber, aqui eu ensino como acertar no mínimo 80% das questões de Química do Enem. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, a hora de você se inscrever é essa, tá certo? Aproveitar e compartilhar esse vídeo com mais pessoas, tá bom galerinha? Como você pode ver pelo título, né? Hoje nós vamos falar sobre estequiometria, mas na verdade a gente vai começar aqui com uma série de aulas. Essa é a primeira vez em que aqui no canal do YouTube eu me proponho a fazer uma série de vídeos focado em um mesmo conteúdo. E eu quero falar um pouquinho para vocês nesse momento inicial por que a gente escolheu o conteúdo de estequiometria. A gente não, eu escolhi o conteúdo de estequiometria, né? Mas a gente também porque meio que envolveu um pouco da participação de vocês. E também vou falar um pouquinho sobre como é que vai ser esse trabalho para você aprender estequiometria. O meu objetivo aqui é produzir um guia definitivo para que você assistindo esse vídeo, essa série de vídeos, você diga, pronto, aprendi estequiometria. Mesmo que você nunca tenha aprendido estequiometria na vida, mesmo que na escola você tenha zerado todos esses provas de estequiometria, mesmo que quando você olha para o quadro você nunca entendeu o que o professor estava falando, mesmo que você pensasse, ó, velho, o cara pode fazer o que for, eu não aprendo esse assunto, eu vou ver a questão do Enem, eu vou pular. Eu quero aqui produzir um guia definitivo para que qualquer pessoa passando por essa série de vídeos, consiga aprender o método. Aprender estequiometria através do método, melhor dizendo. Então, eu queria comentar um pouquinho da importância desse assunto primeiro, para depois dizer como é que eu proponho, né? O que é que eu acho que eu tenho aqui, por que eu tenho tanta confiança de que eu consigo fazer qualquer pessoa aprender esse assunto. Beleza? Então, já perceberam um pouco da importância disso aqui, né, gente? Então, vamos lá. Primeira coisa, galera, é que estequiometria é um dos conteúdos do Enem que estão aí no top 5. É um dos conteúdos mais cobrados. E quando eu falo que esse é um dos conteúdos mais cobrados, naturalmente se torna um assunto importante. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual entender isso aqui que você vai entender agora vai ser de muita importância para você arrebentar na prova de Química do Enem e assim ficar mais perto de sua aprovação. Tá bom? Então, o primeiro ponto é que é um assunto muito cobrado. Isso é inevitavelmente importante para você que quer ir bem no Enem. O segundo ponto, galera, é que em algum momento estequiometria, aprender estequiometria acaba sendo a base para você entender também os próximos assuntos. De forma geral, quando eu ensino os conteúdos de química para os meus alunos, a gente coloca na sequência estequiometria, depois soluções, aí tem propriedades coligativas e depois termoquímica. O conteúdo de soluções e termoquímica são dois conteúdos também muito cobrados pelo Enem. Então esses três conteúdos juntos, galera, eles somados, eles têm aí mais de 100 questões. Estão aí todos eles no top 5, top 6 do Enem. São os mais cobrados, sabe? E normalmente o aluno que não aprende bem estequiometria, ele normalmente não aprende soluções nem termoquímica. Pô, professor, termoquímica, o que tem a ver com estequiometria? Na abordagem do Enem tem tudo a ver. Na abordagem do Enem ela é muito parecida. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que além desse assunto de estequiometria ser muito importante por ser muito cobrado, ele tende a te dar base de outros conteúdos que também são muito cobrados. Portanto, quando o aluno toma a decisão de que eu não vou estudar estequiometria, é muito difícil, eu vou focar em outros, eu vou acertar as outras questões, ele normalmente está queimando também as questões de soluções e termoquímica. Então não sei exatamente qual momento você está vendo esse vídeo aqui, né? Eu estou produzindo ele aqui agora em dezembro de 2022, né? Talvez você assista ele nos próximos dias, talvez você assista ele lá em 2023, não sei. Mas se você está no momento agora em que você tem tempo para se preparar para o Enem de forma correta, com tempo para focar nos assuntos mais importantes, esses são assuntos que você não pode desprezar e dizer, não, isso aqui tem cálculo, eu não quero saber, tá bom? E um terceiro e último ponto, galera, é que esse é um conteúdo em que depois que você aprende, e aprende bem, a chance de você acertar essa questão se torna muito alta. Deixa eu explicar um pouco melhor, tá? Em questões de outros assuntos, galera, o Enem ele tem a capacidade de cobrar detalhes que às vezes a gente não consegue aprofundar nem na escola, nem no cursinho, nem em nenhum outro lugar. Você já deve ter me ouvido falar que o conteúdo de química para o Enem ele é infinito. O Enem ele pode cobrar tudo de tudo, ele pode simplesmente, galera, pô, se ele quiser dar uma coisa que você só vê na faculdade, ele pode fazer isso.
Isso já aconteceu, tá bom? Então, é um pouco por isso que eu falo tanto de focar no mais importante, porque tem questões que vai fugir da tendência que todo mundo vai errar. E esse tipo de questão, ela pode aparecer em vários assuntos. Tem questões bem difíceis de eletroquímica, tem questões bem difíceis de química ambiental. Eu já errei questões de química ambiental. Interessante que normalmente falo que química ambiental é um dos conteúdos mais fáceis de química para o Enem. Mas uma vez o Enem cobrou um detalhezinho ali que eu me passei na hora e foi ali que eu perdi a questão. Então isso acontece com a grande maioria dos assuntos. Mas no conteúdo de estequiometria é muito difícil nem fazer isso. É muito difícil o Enem ele reinventar a roda quando eu falo de estequiometria. Ele tende a cobrar os mesmos conceitos com aplicações ligeiramente diferentes. O que isso quer dizer? Que no momento que você aprende definitivamente estequiometria, você tende a realmente acertar todo e qualquer tipo de questão de estequiometria. Então, o nosso objetivo aqui é que você veja um dos conteúdos mais cobrados do Enem, aprenda um conteúdo que vai te dar uma base para os próximos conteúdos que também são muito cobrados, e não só isso, mas que você também tenha aí um conteúdo fixado no qual a chance de você acertar as questões daquele conteúdo seja muito alta, tá bom? Dito um pouco da importância desse conteúdo, eu quero falar um pouquinho de como é que vai ser essa abordagem, o que é que você precisa fazer para aprender definitivamente estequiometria, mesmo que você odeie estequiometria, o que você precisa fazer e quais erros você possivelmente já tomou, tá bom? Então, assim, você sabe que dentro do que eu ensino não só química, mas eu ensino química através de um método, o qual eu chamo de um método Química Enem 80+, tá certo? Esse método envolve alguns passos, eu não vou agora falar sobre todos esses passos, tá bom? A gente tem outras oportunidades para fazer isso, mas aqui eu quero falar especificamente sobre alguns dos passos aos quais eu quero aplicar nessa série de aulas. Normalmente, quando eu faço uma live, eu faço a gravação de uma aula, eu só consigo aplicar um dos passos, que é assistir uma aula focado no mais importante. Todas as aulas que você vê aqui no canal do Química Faz Sentido, você vai ver que é uma aula não só sobre química, é uma aula de química com foco no mais importante para o Enem. Esse é um dos passos. Mas tem outros passos que eu quero também construir aqui com vocês, e aqui eu já vou logo abrir o jogo, que no momento que eu gravo esse vídeo, eu já vou subir esse vídeo 1 sem ter gravado os próximos vídeos e fazer as outras etapas. Eu faço coisas dessa forma, tá bom? Então vou dizer de coisas que eu tô planejando fazer e que são assim, estão aí no meu planejamento nos próximos dias de sair esses vídeos, esses conteúdos. E que talvez quando sair tenham pequenas variações do que eu vou falar aqui agora, né? Na prática, às vezes a gente muda algumas coisinhas. Mas a ideia é o seguinte. Primeiro ponto, você vai assistir uma aula aqui com foco no mais importante. Eu vou falar um pouquinho sobre essa aula daqui nos próximos minutos, tá bom? Como é que vai funcionar essa série de aulas. Você vai receber um material de exercícios, tá bom? Que seria o segundo passo, fazer questões com foco no mais importante. O que eu ensino para os meus alunos, galera, é que depois de você assistir a aula, não é o momento de você fazer o resumo, o mapa mental, de você fazer não sei o que lá, não. Espera um pouquinho, agora fazer questões com foco no mais importante. E com foco no mais importante quero dizer o quê? Questões de química do Enem, tá bom? Não é questões de estequiometria de qualquer lugar, questões de estequiometria do Enem. Então, eu tenho alguns livros de exercícios, quais eu uso com os meus alunos, e eu vou pegar um pedaço desse livro de exercícios, o capítulo específico de estequiometria, e vou retirar dali algumas questões, as mais importantes, que eu considero para esse processo, e eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? E aí eu não sei se eu vou botar na descrição aqui desse vídeo, ou se vai estar na minha bio do Instagram, mas você vai ter acesso a essa lista de exercícios, tá bom? Então você, além de assistir a aula, que vai ser o primeiro passo que você vai tomar, o segundo passo vai ser fazer essas questões. O terceiro passo do método, galera, envolve tirar dúvidas, beleza? Envolve fazer perguntas. E normalmente eu não consigo fazer isso com as pessoas que, tipo, me acompanham aqui nas redes sociais e que não são, assim, meus alunos, né? Que eu não tenho esse contato tão próximo. Mas dessa vez eu vou conseguir fazer isso. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte, que eu vou disponibilizar um espaço, que talvez seja uma caixinha de perguntas no meu Instagram, talvez seja um link no formulário aqui também na descrição do vídeo ou na minha bio do Instagram. Eu vou colocar em algum lugar, né? Algum espaço para você enviar as questões que você teve dúvida e enviar para mim essas dúvidas. E eu vou depois fazer uma live ou fazer a gravação de uma aula
respondendo exatamente as suas dúvidas. Então, pela primeira vez, eu vou fazer uma aula, algo que eu acho que tem de muita importância e que é realmente algo que eu implemento com meus alunos o tempo inteiro, que é de que marcar aulas para tirar dúvidas. Essas aulas de tirar dúvidas, elas são assim, a cereja do bolo, galera. Tipo assim, tem poucas coisas tão capazes de ajudar um aluno a ter um resultado do que você ver exatamente aonde ele errou e tirar aquela exata dúvida dele. Então essa coisa que eu vou estar fazendo aqui pela primeira vez com vocês, então vai ser o terceiro passo, você fazer perguntas, eu vou tirar suas dúvidas a partir dessas perguntas, e por fim, depois de todos esses vídeos, o que eu vou fazer é liberar um simulado, porque a última etapa que eu quero que vocês façam é fazer a avaliação. A partir desse simulado que eu vou fazer, são algumas questões que eu uso dos meus simulados com os meus alunos. Essas questões você vai usar para se avaliar. Será que ao longo desse processo eu realmente aprendi? Como é que será que eu estou? E depois eu vou dizer para você mais ou menos o que fazer de acordo com o seu resultado. Se você for bem ou se você for mal no simulado, quais são essas próximas etapas, tá bom? E é importante dizer isso, galera, porque assim, muitas vezes o aluno ele tem expectativa de que quando ele assiste essa aula, poxa, a professora disse que agora eu vou aprender trigonometria finalmente. Aí você assiste essa aula e você acha que agora você vai citar todas as questões. Na verdade, a etapa de fazer as questões e errar faz parte do método. Eu não pretendo, galera, que você aprenda durante a aula tudo, não. Eu espero que você realmente aprenda muito com as questões, aprenda muito tirando suas dúvidas, aprenda muito com o simulado que você vai fazer, aprenda muito com o direcionamento que eu vou te dar lá na frente. Então, existe uma série de etapas que você toma até você aprender. E muitas vezes os alunos eles erram aí, porque eles acham que eles vão assistir a aula e, poxa, olha o que os alunos falam, gente. Entendi o assunto, mas erro a questão. E, na verdade, o aluno ele não sabe que entender o que eu falo na aula não é aprender o assunto. O aprendizado envolve algumas etapas, tá bom? Quem é especialista em educação fala sobre isso, né? Vocês já me viram falar várias vezes sobre como funciona o aprendizado. Aqui eu não quero me delongar um pouco sobre isso, que eu já estou realmente me delongando um pouquinho. Mas o fato é que o aprendizado ele não é assim, assistir a aula, entendi o que o professor falou, agora eu já aprendi e posso fazer as questões. Na verdade, errar as questões, fazer as perguntas, tirar as dúvidas, fazer a avaliação, tudo isso faz parte do aprendizado como um todo. Então eu digo isso desde já para você não desanimar, caso você, poxa, fiz a questão, não acertei, não aprendi, não funcionou para mim. O processo ele é longo, ele tem vários altos e baixos, ele tem várias etapas e no final você termina sabendo de trigonometria e tendo esse tipo de questão como seu aliado. Então, galerinha, é isso. Tá empolgado aí com o que vai rolar aqui nos próximos vídeos? Eu espero que sim. Eu tô super animado também para produzir esse conteúdo e quero te pedir que você aproveite e já participa aí, já deixa seu like, já comenta, já compartilha com sua galera, porque essa sua participação, ver que isso vai chegar até você e ver que isso vai te ajudar, vai me incentivar muito na produção desses materiais. Então, essa hora de deixar a sua participação aí também, tá bom? Então, continua aí que os próximos vídeos a gente vai entrar fundo aí e vamos mostrar o guia definitivo para aprender trigonometria para o Enem.